Fala galera, e aí, tudo beleza? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos três pilares principais que compõem uma boa micropigmentação, uma micropigmentação segura para ambos os lados, né, profissional e cliente, uma micropigmentação bem elaborada, uma micropigmentação que na maioria das vezes não precisa de revisões, embora a revisão a gente deva contar com ela e eu vou chegar nesse fator no segundo momento, né? Esses três pilares são o seguinte: um antes bem esclarecido, um durante bem atento e um pós bem executado. Esses três pilares são os pilares que dão sustentabilidade a uma micropigmentação bem elaborada. E como é que isso funciona e como foi que eu cheguei a essa conclusão? É o seguinte: nós micropigmentadores trabalhamos com pessoas, nós não podemos esquecer disso, né? Sempre vai envolver gostos diferenciados, necessidades diferenciadas, condições diferenciadas. E o profissional, ele tem que estar apto a executar o procedimento com excelência, mas ele também tem que saber que ele tem que ouvir o cliente. Quando você ouve os anseios da sua cliente, você fica mais bem preparado e você consegue prepará-la melhor para o processo no todo, né? Quando você ouve os anseios dela, você vai também poder descobrir se o que ela deseja e o que ela precisa é realmente o que você pode entregar, porque isso é uma característica muito importante. Por quê? Quando a cliente cria uma perspectiva a respeito do procedimento e você não consegue explicar a ela que aquilo que ela está querendo não tem nada a ver com o que pode ser entregue, geralmente essa condição é um fator que com certeza vai trazer discórdia entre vocês, mesmo que você convença ela de alguma maneira que vale a pena aderir ao seu processo. Então você faz uma boa avaliação prévia, você faz uma boa simulação para ela poder se ver com o processo, para ela poder avaliar que o que você tem para entregar é um conteúdo que realmente vem para fazer bem a vida dela. Quando você preenche bem a ficha de anamnese, não esquece desse item que é valorosíssimo, não é? E você bota ela para assinar, você colhe a assinatura dela, você transmitiu segurança para ela e você garantiu segurança para você também. E aí vem o segundo passo, que é o proceder, né? Quando você faz uma ranhura firme, que você não perde aquela linha que você criou da simulação. Firme não é forte, viu? Não confunda. É você fazer uma ranhura de modo que você marque aquela região que você fez a simulação sem causar um dano à sua cliente, de modo que faça ela temer ao processo, ao ponto até de chegar a querer desistir, como eu já ouvi histórias por aí, mas graças a Deus nunca tive dessas em minha maca, né? Eu já atendi mais de 2.000 clientes e graças a Deus nenhuma delas precisou correr da maca ou morrer por causa de uma ranhura, por exemplo, onde eu faço a marcação da simulação, né? Quando você faz essa marcação, quando você tem um bom anestésico, você anestesia ela e você promove a ela uma condição mais favorável durante todo o resto do processo, quando você domina bem a técnica que você vai entregar à sua cliente, quando você domina bem os materiais, quando você domina bem os pigmentos, as cores, que você prepara esse conteúdo e entrega a ela um produto que realmente vai fazê-la bem, você profissional atingiu 50% do processo. Quando você disser concluir a primeira fase do procedimento, quando você entregar as sobrancelhas para ela naquele dia, foi apenas a metade. Ela precisa estar com todas as informações pertinentes ao pós-procedimento, né? Ela já deve ter sido orientada sobre isso antes, né? Durante a sua avaliação prévia, antes de fazer até a própria simulação em si. E agora é hora de você entregar para ela uma ficha de pós-procedimento, que é um documento que tem todas as informações do pré-procedimento, né? Da ficha de anamnese, e que também tem todas as informações sobre o que pode acontecer durante o período de cicatrização, que o período crítico é em média 8 dias, né? Começa com um inchaço, fica bem escurinha, 40% é em média mais escuro, esse inchaço perdura por 3 dias, a partir do terceiro dia vai haver uma crosta, né? Que não pode ser uma casca de pereba, tem que ser uma coisa suave,
Essa crosta vai perdurar por até 8 dias e não pode ser arrancada de jeito nenhum. Né? Nos meus processos, com o decorrer dos muitos anos que eu tenho ali, procedimentos, mais de 10 anos, eu acabei descobrindo que as pomadas são desnecessárias, né? São um conteúdo que não faz bem ao processo, o cliente dificilmente consegue fazer uma boa higienização, consegue fazer um bom cuidado no pós-procedimento sem arrancar aquelas crostas que são essenciais caírem no tempo delas, né? Elas não podem ser arrancadas de jeito algum, elas têm que cair no tempo dela, que medianamente levam 8 dias. Né? Eu descobri um produto, um conteúdo chamado água termal, que é um reconstrutor da pele, um calmante, é um produto que ajuda a reconstruir a parte externa da pele, já que a parte interna, o processo é tão suave que o seu próprio organismo tem condição suficiente para provocar uma cicatrização sem a necessidade de um anti-inflamatório, por exemplo, até porque nós não podemos indicar medicamento de tipo algum, já que nós não somos médicos, né? Então, assim, os outros 50% do procedimento é o cuidado da sua cliente em casa. E ela tem que estar consciente disso, porque sem esse cuidado é praticamente impossível que a micropigmentação fique na condição que os dois almejam, profissional e cliente final, né? Essa cliente ela precisa estar ciente do que ela vai fazer, como ela vai fazer, por quanto período ela vai precisar fazer. Precisa estar ciente que após cair a crosta ela precisa passar protetor, já que os pigmentos são fotossensíveis, né? Precisa continuar por pelo menos mais 30 dias a evitar o sol em excesso, as luzes brancas principalmente, e fazer a parte dela para que tudo corra bem e para que seja evitado o máximo possível a questão de uma segunda reposição de pigmento, já que essa condição não é boa nem para um lado e nem para o outro, né? Para o profissional, ele podia estar fazendo um novo procedimento e vai estar tendo que fazer o mesmo processo com a cliente, e para a cliente que já podia estar maravilhosa, linda, espetacular, leve, prática, e vai voltar para passar por tudo novamente, quando poderia ter feito a parte dela e elevado o nível do processo do processo de cicatrização para ter evitado essa condição, tá? Então fica a dica aí, gente, para você que é micropigmentador, fique bem orientado, não esqueça nenhum desses itens desse passo a passo, esclareça bem, cuide bem de quem lhe dá a preferência. Para você, cliente, veja lá com quem você vai estar procedendo, né? Escolha bem seu profissional, profissionais que tenham referências, né? Nada contra quem está começando, mas eu desejo que quem esteja começando literalmente com uma boa base e não preocupado com fio a fio, com técnica super avançada, quando ele não sabe sequer o que é micropigmentação. Beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado, segue nosso canal, se inscreve aí para nos ajudar a ter mais conteúdo como esse, se inscreve lá no Instagram, Alisson Coelho Academia, no nosso Facebook, Alisson Coelho, e tamo junto, até a próxima.